Então, voltando aí à nossa discussão, né? Fóton, parafóton e dark fóton, né? Aqui eu queria só colocar essa contraposição entre parafóton e dark fóton, porque na literatura tem um pouco às vezes de confusão na terminologia. É só o seguinte, o parafóton é uma designação um pouco mais genérica. E o parafóton é aquilo que está acompanhando o fóton. Então, nesse caso aqui, eu não disse ainda, nós não dissemos ainda quem é fóton e quem é o parafóton. Porque a gente disse que tem dois bósons vetoriais, né? O que é o parafóton? Não, já vou dizer, o parafóton é uma terminologia mais geral. Ele designa qualquer tipo de bóson de gate neutro que acompanhe o fóton. Agora, tem diferentes interpretações para o parafóton. Quer dizer, o parafóton, ele pode, deixa eu colocar aqui, o parafóton ele pode ser identificado com dark fóton, até posso aqui colocar dark fóton ou Z0', o chamado Z', vamos dizer assim. Porque em algumas situações, né, quer dizer, basta que tenha um bóson de gate, quer dizer, o parafóton é uma designação mais genérica, né, no sentido de que ele é um bóson de gate, vamos dizer, o parafóton, né, ele é um bóson vetorial neutro, né, bóson vetorial neutro, e que acompanha o fóton através de uma ligação por um termo cinético. Vamos dizer, e tem um mixing com o fóton. Outra coisa, é um bóson vetorial neutro massivo. Vamos acrescentar essa propriedade, ele é massivo. E ele tem um mixing cinético com o fóton. Essa é a definição oficial mesmo. Pelo que a gente vê dos papers, assim, o que está ligado na literatura, o parafóton é algo mais geral. Aí sim, em alguns cenários, né? Eu posso falando? Em alguns cenários, não tem seu parafóton agora, em alguns cenários, né? Então dependendo do cenário, o parafóton vamos dizer assim, interpretado como dark fóton ou o bóson, né? Z0'. Então vai depender um pouco do cenário que a gente vem descrevendo. Eu só queria chamar a atenção disso, porque tem uma certa confusão, terminologia na literatura. Eu não tinha precisado isso muito bem. Então, alguém me escreveu, uma das pessoas que está assistindo o curso fora me escreveu e falou, estava meio na dúvida, o que era, afinal de contas, se parafóton era a mesma coisa que dark fóton. Então, eu estou dizendo, em algumas situações o parafóton é o dark fóton, em outras situações o parafóton vai ser um Z0', como a gente colocou ali. Por exemplo, na aula passada, a segunda parte da aula passada, a gente tomou a seguinte postura. Nós identificamos o bóson X como sendo o fóton. Então, nós já partimos de que nós temos o fóton. E aqui nesse caso, então, a gente já parte aqui do lagrangiano de Maxwell. Então, aqui o fóton está aqui, F² Aí tem um bóson extra, né? Que tem um mixing, aí aqui está o parafóton. Nós vamos deixar, então, nesse caso, sendo o Y. É o nosso parafóton. E aí temos aqui o termo cinético, o termo de massa do Y. Temos um termo de massa aqui que envolve só o Y. E aqui nós acrescentamos, né, o termo de acoplamento eletromagnético. Acrescentamos aqui a carga, a corrente eletromagnética. Se a gente quiser, pode até já explicitar a carga eletromagnética aqui.
corrente aqui e o AMI. Então, estou explicitando o E aqui, em vez de deixar o E dentro da corrente, muitas vezes a gente toma essa descrição. A carga, a carga fundamental e aqui a densidade de partículas. Então, a carga vezes a densidade de partículas me dá a densidade de carga. Então, eu estou deixando esse E explícito aqui, né? Estou tirando o E daqui de dentro, nós estamos fazendo isso, e deixando o E explícito aqui para indicar que isso aqui é a constante de acoplamento eletromagnético. Então, essa corrente aqui é a corrente eletromagnética. Vou colocar assim. Então, nessa situação, o A é o fóton, quer dizer, o F' está descrevendo o fóton e o Y aqui está fazendo o papel do parafóton. E aqui nós temos o acoplamento da corrente externa, né, com o fóton. Primeira situação então, que nós descrevemos, né, que foi, nesse caso, foi o primeiro cenário, vamos colocar assim, né, o primeiro cenário, a gente estabeleceu, só estou recapitulando rapidamente, fazendo shift no fóton, né? A gente pegou aqui, a gente definiu, quis eliminar o termo cinético, fazendo shift no fóton. Então a gente pegou o AMI, né? Fizemos AMI menos que YMI. Então, a gente chamou isso aqui de um atil-Mi. Vou colocar assim. A gente fez essa decomposição, essa parametrização aqui. E aí, com isso, né, esse termo aqui, quando eu substituir a Mi aqui, né, por atil-Mi, quer dizer, deixa eu fazer só uma multiplicar. O que a gente fez da outra vez foi isso aqui. A gente pegou esse termo aqui, menos 1/4, né? Escrevemos esse termo. Nós juntamos esse termo aqui com o termo cinético misto. E aí a gente pegou menos 1/4 do F mini menos o que Y mini ao quadrado. Então ficou menos 1/4 de F mini ao quadrado. Aí aqui produziu o termo mais 2, cancela esse aqui. E aí a gente produz esse termo aqui, este, né? Mais 1/4 do que ao quadrado y mini ao quadrado. Então isso nos levou ao seguinte: nós, a partir dessa diagonalização, que é isso aqui elimina esse termo misto, e aí nós então fizemos o seguinte: chamamos esse F mini menos o que x mini, nós identificamos, vamos dizer assim, como um F til mini, o que é equivalente a fazer essa definição: AMI menos que x mi, eu vou estar chamando uma til mi, vamos colocar assim. E aí, no final da passada a gente até tirou depois os propagadores mistos, eu não vou fazer isso de novo, foi um exercício maior que a gente fez no final da aula, em função de uma colocação que o Dória fez, mas eu vou só retomar aqui para passar para outro cenário. Mas, então o que a gente fez foi isso aqui. Então esse termo aqui, esses dois termos aqui, acabaram virando esse F til mini. Então, vamos colocar assim, o lagrangiano, que a gente vai ver agora, vai ser um lagrangiano, só colocar assim, só por uma questão de notação, positivo, né? Vou deixar o lagrangiano L mesmo, ele ficou assim, menos 1/4 do F til mini ao quadrado. Que foram esses dois termos aqui, que juntaram aqui para dar esse F til mini ao quadrado. Aí, aqui apareceu esse termo aqui, continuou, menos 1/4 do y mini ao quadrado. Tá aqui, mantendo isso aqui. E aí aparece esse termo novo aqui, mais 1/4 do que ao quadrado, y mini ao quadrado. Aí nós temos lá o termo de massa. E o termo de interação. Menos E
O que isso aqui nos sugere? Aqui nos sugere que nós podemos incorporar uma normalização, esse aqui 2 numa normalização do y. A gente vai poder definir um y tio i, que vai ser 1, vai ser raiz quadrada, né? De 1 menos π ao quadrado, y mi. Isso, né? Vou botar menos 1/4, aí vai ficar 1 menos π ao quadrado, né? Exatamente, y mi. Então, a gente incorpora esse cara aí. Então, e aí a gente pode redefinir tudo agora em função dos campos tildados. Então, nós vamos ter o A tio mi. Então, a gente vai ter o A tio mi. Então, para nós, é o A mi menos aqui. Mi menos que y mi. Mas, esse y mi, para nós, eu posso escrever desse modo aqui. Você vai ficar mi menos que e sobre a raiz quadrada de 1 menos que ao quadrado y tio mi. E o y tio mi está definido aqui. Então, esse lagrangiano, vamos substituir agora tudo pelos campos tildados. Vamos fazer o lagrangiano completamente tildado. Então, o que nós temos aqui agora é menos 1/4, isto é, tio mi quadrado. O AMI não é mi menos que x mi? Não, nesse caso, eu identifiquei o x com o A. E fiz o shift no A com o Y. Nesse caso, eu desapareci com o x. Né? O AMI, a gente desapareceu com o x. A gente não tem mais x nesse caso. Eu simplesmente disse desde o início, o x vai ser identificado com foto. Sim, mas o AMI tilde não é mi menos que x mi? Não, é que menos que isso mi. Porque era isso aqui, ó, estava aqui. X mini? Nós temos assim, ó, no lugar do x mini ficou o f mini. No lugar do f mini. Aí nós tínhamos aqui, menos 1/4 do y mini. Menos que sobre 2. Não deu porque tá. Aí você deve ter copiado errado. Na aula de hoje, que foi o final da aula passada, a gente fez assim, tomou essa atitude. Não precisa explicar. Já está claro, né? Eu achei o x mi é o foto, é o AMI, e o y ficou. Então a gente ficou com A e y, acabou com o x virou A. Então é isso aí. Então agora a gente está colocando tudo em função dos tildados. Então aqui ficou menos 1/4 do y tio mini ao quadrado. Tá? Esse termo aqui, né, mais o meio do m2, então y tio, o y ao quadrado, está aqui. Vai ficar, quando eu substituir esse y aqui, essa raiz vai descer, então aqui a gente vai ficar com m2 sobre 1 menos π ao quadrado, y tio mi ao quadrado. Tá aqui. E aí agora aqui a gente vai para a corrente, menos j mi. Aí o AMI ficou o A tildado mi. Aqui ficou o A tildado mi mais I sobre raiz de 1 menos π ao quadrado y tildado mi. Ah lá. Trouxe isso aqui para cá. Então, substituiu esse A por A mais esse aqui. Então a gente está vendo o seguinte. Dessa forma, nós desacoplamos completamente. Então, nós temos dois campos, né? Quer dizer, nós temos a matéria, a corrente, então, aqui, ela está interagindo com essa corrente aqui, a corrente eletromagnética.
ATUI é o verdadeiro fóton. A gente pode sempre shiftar um campo, né? Então a gente vai estar interpretando o ATUI como sendo realmente o fóton. E nós temos aí esse campo extra aí, né? Que a gente pode colocar esse bóson vetorial extra aqui, que na verdade é o parafóton. A gente vai estar interpretando como sendo uma espécie de um bóson é um bóson de gauge massivo, neutro, e que também vai ter uma interação induzida, quer dizer, com a corrente eletromagnética. Então, quer dizer, o que me dá assim, a garantia de que o ATUI é o fóton, porque depois desse shift a gente tem aqui diretamente a interação, o AMI e o ATUI, a gente tem a mesma interação com a corrente eletromagnética. Então, aquele shift que eu fiz no campo do fóton não alterou o caráter do campo do fóton. O ATUI é interpretado como fóton, ele tem a interação direta com a corrente eletromagnética e com a constante de acoplamento E. Agora, o campo, a corrente eletromagnética, então, vai ter uma interação efetiva agora, vamos colocar assim, um lagrangiano, vamos colocar assim, efetivo, de interação da matéria com esse, vamos chamar esse cara aqui de um Z0, de um Z'. Vamos interpretar então esse Y como sendo, vamos botar o eixo assim, isso vai fazer, deixa eu primeiro colocar aqui. Então nós vamos interpretar o nosso Y' com um Z0'. Só vou dar uma observação. Vamos dizer que isso aí seja em vários gauges, ok? Tá legal. Você está mostrando o seguinte, que a corrente eletromagnética, que existe um postulado muito grande hoje em dia, de eletromagnetismo, é aquilo que se acopla com o fóton. Isso. Então, quer dizer, a corrente eletromagnética, mais do que a gente tem hoje em dia, nas teorias de gauge, ela só se acopla com o fóton. se acopla com o fóton. Então, quando tem psivar, como a Mi, número de gama 5, aí já pode ter o Z0, coisa do tipo. Quer dizer, ela se acopla com o fóton, certo? E com a constante de acoplamento eletromagnético, que é a carga fundamental. Exatamente, precisamos mais ainda. Quer dizer, o que define o eletromagnetismo hoje em dia é uma corrente externa que se acopla com o fóton e com a carga elétrica. Certo. Assim. Você está mostrando aí, então, e daí você, não, mas isso aí tem postulado que tem uma simetria de gauge, uma coisa tipo. Você está mostrando aí que você pode ter uma corrente eletromagnética preservando os postulados de Maxwell, e interagindo com o outro fóton. Sem dúvida. Está mostrando isso, com a outra intensidade de interação. Está aqui. Então é exatamente isso que a gente vai colocar aqui. Nós vamos ter agora uma outra interação, quer dizer, além da interação eletromagnética, então a gente vai apagar isso aqui, para esclarecer bem isso. Então nós temos, vamos colocar assim, o lagrangiano então, agora só de interação, lagrangiano efetivo de interações. Então nós temos menos, o lagrangiano eletromagnético, J.Mi, ATUI, então está aqui o eletromagnetismo. E aí agora apareceu um termo novo que vai ser menos E, aqui, sobre a raiz de 1 menos Q ao quadrado. E aí aqui, J.Mi, Y'. Então, a matéria carregada do modelo padrão, que é a matéria que está interagindo com o fóton, por leptons carregados e quarks, né? Quer dizer, essa corrente aqui, ela pode estar descrevendo os leptons carregados, o elétron, o mu e o tau. E quarks. A matéria do modelo padrão. Mas a matéria do modelo padrão, como o Dória falou, a própria corrente eletromagnética, ela está interagindo agora com esse bóson extra, só que com uma carga efetiva diferente. Eu tenho esse EI sobre a raiz quadrada
de 1 menos Qi ao quadrado, a gente está interpretando isso aqui como, vamos dizer assim, uma carga. Eu teria uma carga Q, eu teria uma constante de acoplamento, né? Chama assim, uma constante de acoplamento. Eu vou chamar isso aqui de uma carga Q, Y. Então, isso tudo aqui vai fazer, eu não diria nem que é uma carga, eu deveria ter a carga vezes uma certa constante de acoplamento. Quer dizer, isso tudo aqui vai estar fazendo o papel, quer dizer, a carga eletromagnética vai ser agora modulada por esse fator aqui, e isso aqui vai estar dando, vamos dizer assim, uma corrente, uma constante de acoplamento, vamos chamar assim, um G, Y, e o valor, vamos dizer assim, da carga Y, né? O valor da carga, quer dizer, a carga é sempre o que está ligado à fase, à transformação de fase, o 1. E aqui o valor da constante de acoplamento. Então a gente está vendo que a matéria carregada, ela pode, quer dizer, a própria corrente eletromagnética, ela pode estar se acoplando a esse novo bóson aqui. Eu acho que isso aí, então o que é importante para nós também, talvez seja dizer o seguinte, isso leva a uma correção do potencial coulombiano, que é até usado na literatura da fenomenologia da área, para tirar... Antes disso, já, aí pode falar. eu perguntaria, se você fosse dar esse resultado, explicar para o Millikan, o que se diria para ele? Bom, eu diria que tem, vamos dizer, tem duas. Talvez a gente tivesse que ver justamente vamos dizer, a força de Coulomb, né? A expressão do potencial de Coulomb para dizer isso para o Millikan. Quer dizer, o que o Millikan mediu? Ele mediu a razão entre a carga e a massa. Mas qual carga? A carga da interação eletromagnética. Ele estava medindo realmente a carga eletromagnética, ele estava buscando isso. Existe uma outra carga agora, que é uma carga mediada, quer dizer, é uma outra interação que está surgindo. A gente está falando de uma outra interação. Eletromagnética. Essa interação eu não diria que seja eletromagnética. Essa interação aqui, ela tem uma nova, vamos dizer, é por isso que a gente chama até de mini carga, porque é como se houvesse uma supressão da carga elétrica por esse fator. Se esse aqui é muito pequeno, eu teria uma nova interação. É como se você tiver, talvez até como na teoria de Stallman-Schweiger, onde a gente tem uma relação entre as constantes de acoplamento. Quer dizer, eu tenho uma outra constante de acoplamento agora, que me diz a matéria carregada no modelo padrão, ela não interage só com o fóton, ela interage com o fóton via carga elétrica. A interação da corrente eletromagnética com o fóton é via carga elétrica. Agora, aparece aqui a interação da mesma corrente eletromagnética, da mesma matéria do modelo padrão, mas com uma outra entidade, quer dizer, tem um outro bóson vetorial mediando essa interação aqui, com essa carga aqui. Então, o fato de ter a carga elétrica aqui, nessa expressão, ela não está me habilitando a dizer que isso aqui é uma interação eletromagnética. É uma carga assim, quer dizer, toda partícula, então, nesse cenário, toda partícula que tem carga eletromagnética, ela automaticamente tem também uma carga. É como se a gente tivesse essa relação aqui. A carga Y, ela é Qi sobre raiz de 1 menos Qi ao quadrado, carga eletromagnética. Está ali dentro, é tipo uma relação, quer dizer, eu estou dizendo isso aqui, eu estou associando essa carga Y aqui a esse fator aqui, vezes a carga eletromagnética. É isso que eu estou, quer dizer, no fundo eu estou dizendo isso, eu estou só pensando aqui nesse G, se realmente, quer dizer, se essa carga, vamos dizer, talvez valesse a pena embutir já essa constante de acoplamento nessa carga. Eu pensaria dessa forma. Quer dizer, essa carga, porque o valor efetivo disso tudo aqui, vamos dizer assim, é essa carga aqui. Então a gente poderia pensar o seguinte aqui, podemos colocar assim, GY vezes essa carga Y, ela está ligada à carga eletromagnética. Então você está ligando dois setores que têm cargas diferentes. Mas a mesma coisa acontece quando a gente tem a relação de
Guelmon de Chijima. Na relação de Guelmon de Chijima da interação fraca, a gente está descrevendo uma carga em função de duas outras cargas. Quer dizer, a gente pode relacionar cargas assim, mas não significa que a interação é a mesma. Então, o que a gente está dizendo, quer dizer, a ideia, a interpretação que a gente tira daqui, é que a matéria carregada no modelo padrão, quer dizer, os leptons e os quarks, né, eles têm uma outra interação. A interação dominante é a interação eletromagnética, mas eles têm uma interação com um outro bóson, que é massivo, e, portanto, deve dar uma interação de curto alcance, e com essa carga efetiva. Então, é isso que a gente está dizendo. Eu queria dar uma opinião aí, assim, falando para as pessoas. Sei. Eu, por exemplo, estou atrás de um eletromagnetismo que eu chamo dos discos voadores. Sei. Eu acho que os discos voadores têm um eletromagnetismo que é diferente esse do Tesla, Do Maxwell. de Maxwell. Bom, então vamos voltar. Então, o que é o eletromagnetismo de Maxwell? O eletromagnetismo de Maxwell, ele descobre a carga elétrica, da carga elétrica ele descobre o campo elétrico. E daí a carga elétrica era uma coisa meio, né, não sabia direito, descobre-se o mímica, descobre a carga, descobre-se o elétron, etc. Então, você precisou no mímica uma carga 1.6, 10 a menos 19. Então, o eletromagnetismo de Maxwell é aquele que essa carga 1.6, 10 a menos 19, ela já é campo eletromagnético. Daí apareceu a física de partículas. A física de partículas começou a mostrar, olha, tem outras partículas com diferentes spins e diferentes masas que têm a mesma carga mímica e que gera campo eletromagnético. Tudo bem. Daí você começa a dizer, bom, tem eletromagnetismo com outras cargas diferentes da de Millikan? Perguntando os quarks, você aparece a carga 2/3. Daí, agora aqui, você está dizendo o seguinte, tem também milicarga, né? Sim, é minicarga. Milicargas, e você pode modular a carga elétrica, em outras palavras, e você pode ter um eletromagnetismo que você modula a carga elétrica. Certo. Então você é eletromagnetismo, mas só que agora você tem um avanço muito grande, porque você, mesmo a física de partículas elementares sempre encontrou a carga de Millikan. Certo. E você associou a outro bóson. E depois tem a física que eu chamaria dos discos voadores, que você também tem um eletromagnetismo, só que daí os fótons interagem sem carga elétrica. Sei, certo. E está dentro do corpo eletromagnético. Então tá, isso aí é uma outra situação. É uma outra situação. Isso é uma outra situação. Mas eu estou querendo dizer que esse elemento que você está colocando aí de regulação de carga está dentro dessa segmentação, que a rigidez que a gente tem. Não, tá certo. Você, por exemplo, gosta do livro do Jackson. É 1.6 vezes 10 a menos 19. Da primeira página à última página. Certo. Entendeu? Você gosta da teoria de Gauge. Também, professor Salan, é 1.6 vezes 10 a menos 19. Na interação fraca, como você já colocou, já começa a mudar. Certo. Mas aqui é uma coisa pré-interação fraca, vamos chamar assim, Sim. e que você já nota essa modulação da carga elétrica. Certo, exato. Então não existe uma carga elétrica só de Millikan. Certo. Isso é um ponto muito importante. Agora, exato, tá certo, mas eu digo, a questão que a gente tem que atentar aí também é o seguinte, essa carga, tá certo, ela é uma carga modulada, quer dizer, a partir da carga elétrica. Só que, eu diria, vamos dizer assim, dentro da nossa concepção mais canônica, eu diria que essa carga é a carga eletromagnética, se esse campo aqui é o fóton. Então, o fato da carga elétrica estar aqui, gerando essa nova carga, QY, será que isso aqui me habilita a dizer, eu tenho uma partícula com uma carga eletromagnética modulada, mas ela está acoplada ao fóton? Não é o caso aqui. O que eu estou dizendo aqui é que esse bóson de Gauge aqui é um bóson de Gauge, por isso que eu estava querendo colocar. Deixa eu colocar só aqui a expressão da força de Coulomb, que vai ser fácil para todo mundo. Então, a gente imaginar que a gente tem um elétron aqui, por exemplo, outro elétron aqui, né? Eles estão se repelindo por meio da força de Coulomb, eles estão trocando um fóton. Então, a matéria carregada, ela troca fóton. Nesse caso aqui, a matéria carregada não troca só fóton. Ela vai trocar também bósons Y. Ela vai trocar fóton e vai trocar, vamos chamar de Z0'. Então, nós já sabemos a expressão do potencial. Quer dizer, o potencial eletromagnético, vamos colocar assim, potencial φ, eletromagnético, de interação eletromagnética, mesmo, vamos dizer assim, vamos dizer que não seja o elétron. Tem uma carga Q1, uma carga eletromagnética Q1,
uma carga eletromagnética Q2 e a gente vai ter aqui assim, Q1, Q2 sobre R. Então está aqui, estamos usando o sistema de unidade natural, 4πε0 igual a 1. Então a gente tem a carga e o R. Só que, agora, quando eu trocar as linhas, nós já fizemos esse exercício em vários cursos nossos de eletromagnetismo. Se o bóson que for trocado aqui for um bóson massivo, nós vamos ter uma interação de Yukawa. Só que, agora, a interação tipo Yukawa, o nosso potencial então vai ficar exponencial de menos a massa do y ao quadrado, a massa do y til. Então, vou botar essa massa aqui, é a massa m til. O meio menos o meio é m til R sobre R. Lembrando que m til, então, para nós, é aquela m til ao quadrado, né? É o m2 sobre 1 menos π ao quadrado. Só lembrar que quando a gente fez aquele bóson vetorial massivo, que é um bóson tipo troca, né? A massa efetiva dele ficou o m2, que era a massa do y, sobre 1 menos π ao quadrado, quando a gente redefiniu. Então, isso aqui é a massa efetiva. A gente pode até dizer assim. Então, a massa m til é a massa m sobre a raiz quadrada de 1 menos π ao quadrado. Agora, aqui, qual é o fator que vai aparecer? Aqui vão aparecer as cargas Q1 e Q2, quer dizer, a carga, vamos dizer assim, vou botar assim, Q1, Q2, vamos dizer que um tem a carga Q1E, outro tem a carga Q2E. Então, aqui vai aparecer Q1, Q2, né, sobre E, e aí é 2 sobre E. Então, isso aqui é a interação eletromagnética colombiana. Eu tenho uma partícula com carga Q1E, uma partícula com carga Q2E, e o R aqui. Se as cargas forem iguais, o potencial é positivo, a força é repulsiva. Se as cargas forem de sinais diferentes, o potencial vai ficar negativo, significando que elas estão ligadas. Então, isso aqui é o potencial colombiano. Só que agora, nós vamos ter Q1, Q2, é 2, mas vai aparecer esse fator aqui. Então, é como se a gente pudesse fazer o seguinte, escrever essa interação total desse modo aqui. Aqui vai ficar 1, que é o potencial colombiano, mais, agora, o fator que vai modular as cargas. Eu tenho uma partícula com carga Q1E e uma partícula com carga Q2E. Então, a gente vai ter Q1E, Q2E, mas só que a carga está modulada por esse fator, Q ao quadrado sobre 1 menos Q ao quadrado. Eu vou ter que elevar isso aqui ao quadrado. Quer dizer, cada carga vai trazer esse fator aqui. Então, vai aparecer um Q ao quadrado sobre 1 menos Q ao quadrado. E a interação de Yukawa. 1 sobre R já está aqui, e aqui vai aparecer exponencial de menos, vamos chamar aqui m til. Então, nós teríamos, agora, a nossa interação, ela vai ser a interação eletromagnética, está aqui, então aqui é o fóton. Aqui é o setor do fóton. Mas eu vou ter uma interação de curto alcance, né? A interação, se essa massa for muito grande, a interação de curto alcance. Se essa massa for muito pequena, eu ainda posso dizer que essa interação é fraca, é bastante fraca, porque esse fator Q pode ser muito pequeno. Então, se esse fator Q é muito pequeno, mesmo que a massa seja muito pequena, ou seja, dá um alcance maior para essa interação, esse fator Q pode ser muito pequeno e mexer muito, diminuir muito a interação. Mas o que eu estou querendo dizer, Dória, é que eu identifico, quer dizer, eu não sei se até que ponto isso é uma questão de semântica, né? Eu estaria dizendo, a interação eletromagnética, o que caracteriza a interação eletromagnética? Ela é uma interação de longo alcance, mediada pelo fóton. Agora, na interação entre as cargas, vai aparecer um setor extra. Até que ponto esse setor extra é mensurável, dá efeitos mensuráveis, é uma outra discussão, mas eu estaria dizendo que é uma interação eminentemente diferente, porque é uma interação blindada, quer dizer, há uma blindagem com respeito à interação eletromagnética por esse fator. Então, até que ponto eu vou dizer que isso aqui é uma carga elétrica modulada, isso aqui é uma outra interação eletromagnética, ou isso aqui realmente é uma outra interação? Então, essa aqui é a questão que eu falo que é um pouco semântica. Eu diria que é uma outra interação, dentro do ponto de vista dos cânones da teoria de Gauge, a gente está dentro da metodologia da teoria de Gauge, eu diria, isso aqui é um bóson de Gauge, esse aqui é outro.
Então, a gente espera que os bósons, os diferentes bósons de Gauge, né, tenham diferentes interações, estejam marcando diferentes interações. O fato dessa carga estar aqui e estar aqui é um aspecto devido ao mixing do termo cinético, feito pelo termo cinético. Mas eu não estaria atribuindo a isso aqui o caráter de uma força eletromagnética. Até que ponto isso aqui é um fóton massivo ou até que ponto isso aqui é um Z0 limpo. A gente pode adotar esse ponto de vista. Que ter um pouco um coração de mãe. Sei. Você vai dizer, você nota que teu filho gosta de usar vestido, deixa ele usar vestido. Então, aquele outro ali, coração de mãe, significa que você entender que o eletromagnetismo não é bem só aquilo que o Maxwell determinou. Entendeu? Assim, pode ser coisas a mais. Como é o nome daquele rapaz que você disse que o destino dele é trabalhar na sapataria, em Petrópolis? O rapaz que era lá do nosso cursinho, sei, nosso professor Rodrigo, sei. Aquele rapaz, ele estuda um pouco o fóton. E ele entende o fóton, certo? Também, além do carga, o fóton, para a carga elétrica, com uma carga elétrica modulada. Certo. Então, há um jogo por aí, e eu só apenas colocar aqui como um filósofo dos paradigmas. No filósofo dos paradigmas, a gente tem que ser rígido. Então, eletromagnetismo é fóton com carga elétrica E mesmo. Sim. Agora, será que não dá para ter uma aventura além disso? Então, até você chegar a ter uma aventura do fóton sem carga elétrica e sem eletromagnetismo. Então, se você tiver todo esse coração de mãe, você pode começar a dizer, talvez realmente ter um eletromagnetismo, uma interação fóton-fóton, sem carga elétrica, e que modifique completamente o que a gente entende pelo espalhamento de Delbruck. Sim. Entende, sim. Porque isso aí que você está falando, para mim, vamos dizer, é um exercício para a gente mostrar como a interação fraca não é uma interação fraca, no sentido de é um eletromagnetismo, vamos dizer, estendido. É um desdobramento do eletromagnetismo. Então aí fica um pouco para as pessoas aqui para escutando essa questão. Será que o eletromagnetismo não é maior do que o livro do Jackson nos apresenta? Entende assim? Certo, legal, uma reflexão. Não estou nem também dando uma palavra final. Estou apenas mostrando exatamente um exemplo. Aqui só queria fazer uma correção, por favor. Em vez de botar fia eletromagnética, bota o potencial de interação. Melhor botar interação, porque aí agora está incorporando a interação canônica do fóton e a interação advinda desse novo bóson. Então a gente pode pensar, o fato do Y estar misturado com o fóton por um termo cinético, será que isso também não é uma indicação que eu poderia estar interpretando isso como um fóton massivo? Então, o meu fóton tradicional interage com essa constante de acoplamento e o meu fóton massivo interage com uma outra constante de acoplamento. Seria um eletromagnetismo estendido, no sentido que tem um fóton e um fóton massivo, que é o Y antigo, ou Z0 linha. Mas a gente poderia pensar, é um fóton no sentido de que a carga eletromagnética está modulada, está presente aqui também. Eu acho que é uma questão de interpretação. O que é importante, eu acho, é a gente saber o que a gente pode tirar a respeito desse bóson Y antigo, do fóton massivo ou do Z0 linha. Eu posso tirar, por exemplo, um vínculo sobre a massa e um vínculo sobre a constante de acoplamento. Naquele paper da aula passada, que eu dei uma referência para vocês, presta atenção aqui, olha, eu tinha dado a referência de um trabalho do Georg Haeckel, né, que tinha sido um trabalho de uma escola, aquela em Proceedings, está aqui, esse trabalho do Georg Haeckel, A Force Beyond the Standard Model, né, quer dizer, uma força além do modelo padrão, o status da busca por fótons escondidos, era um Proceedings aqui, esse trabalho eu citei na aula passada. E depois tem um outro trabalho aqui, que também, ele estava citado aqui, ele foi um trabalho apresentado nessa conferência, Forças Escuras em Aceleradores. Foi uma conferência lá em Frascati. Eu dei a referência aqui, está tudo aqui. Nesse trabalho, ele apresenta já uma instrução fenomenológica, apresenta resultados de fenomenologia que vinculam esses parâmetros. Então, por exemplo, esse aqui. Esses trabalhos, normalmente, eles mantêm o eletromagnetismo como
Exato. Isso aqui é eletromagnetismo, isso aqui é uma outra força. Por isso que eles chamam dark forces, forças escuras. E aqui o vínculo, né? Essa massa aqui, ela pode estar na faixa dos microelétronvolts, 10 a menos 6 elétronvolts, e esse parâmetro aqui, ele pode estar oscilando, quer dizer, ele pode ser um parâmetro pequeno, entre 10 a menos 6 até 10 a menos 4. Ele pode estar nessa faixa, 10 a menos 6, 10 a menos 4. E a massa na faixa de microelétronvolts. Seria, por exemplo, uma interpretação para esse, vamos dizer assim, para esse parafóton aí, né? Então, esse foi um cenário. Então, a gente está vendo que as partículas do modelo padrão, por exemplo, eu nunca vi, Léo, a gente que está bem envolvido com isso, né? Dória também, quer dizer, aqui quando a gente discute um pouco essa discussão, esse problema do aumento de polo elétrico do elétron, né? Até que ponto, quer dizer, nesse caso aqui, existe, quer dizer, o elétron, quer dizer, as partículas do modelo padrão, elas têm carga eletromagnética, mas elas, nessa visão, elas adquirem uma outra carga. E essa outra carga faz com que haja uma interação, quer dizer, a partícula, à medida, né, quando você está fazendo uma interação, está medindo a carga elétrica dessa partícula, até que ponto você também, nesse processo, não está interferindo essa carga? Porque já que é uma medida muito microscópica, uma medida de pequenas distâncias, pode ser que a pequeníssimas distâncias, essa interação aqui já não seja tão ruim. Se esse bóson aqui tem uma massa pequena, esse alcance dessa interação é bem maior. Então, até que ponto essa discussão desses parafótons, dos fótons escondidos, ela não pode interferir no momento de polo elétrico do elétron? Francamente falando, eu não sei se alguém fez, não vi na literatura uma discussão sobre isso. Então, eu vou deixar aqui como uma reflexão, uma tarefa, quem quiser procurar, pode ser que tenha. Eu também não procurei profundamente, mas o que eu queria ver é se há uma relação, quer dizer, uma possível relação entre o momento de polo elétrico, não é botar a sigla em inglês, electrodipole moment, quer dizer, momento de polo elétrico, por exemplo, do elétron e do muon, e os efeitos do parafóton. Que agora, numa eletrodinâmica, né, a gente teria também, até que ponto isso aí não pode estar. Quer dizer, o momento de polo elétrico do elétron não ser nulo, como prescreve aqui ED, até que ponto esse parafóton não poderia estar influenciando. Claro que para ter momento de polo elétrico é preciso ter violação de CP. Mas aí a gente poderia se perguntar, será que esse parafóton, ele necessariamente precisa ter. Ele precisa ser um vetor ou ele poderia ser um pseudo-vetor? Né? Nada nos diz, a gente poderia estar imaginando que na literatura em geral se trata do parafóton como sendo um vetor, não um pseudo-vetor. Então a pergunta é, o termo de mix, esse termo aqui, poderia estar violando a paridade. Por quê? Porque o Y seria um pseudo-vetor. Então, eu teria uma violação de paridade através desse termo I. E aí, se eu tenho violação de paridade, isso aqui, no fundo, CP é quebrado. Então, se CP é quebrado, eu poderia ter essa contribuição. Eu estou só levantando a possibilidade de ter uma contribuição para o aumento de polo elétrico do elétron, por exemplo. Imaginando que, por exemplo, se eu tomasse esse YI como pseudo-vetor. Eu não conheço essa literatura profundamente. Conheço os trabalhos do Jäckel, do Ringwald, tem uma série, mas essa discussão é longa. Então, se alguém considerou a possibilidade do parafóton ser um pseudo-vetor. Se o Léo quiser depois dar uma procurada nisso aí, Léo, quiser dar uma pesquisadinha, porque isso aí é um assunto que abre, né? Abre essa discussão. Por acaso, alguém também chegou a verificar se você consegue vincular os parâmetros através do MD? Pois é, através do momento de polo magnético. Espera aí um instantinho só.
me parece, não posso te dizer, Léo, mas vamos colocar. Não me lembro. Já vi alguma coisa ligada a esse... exatamente, com o áxio tem ligação, com o paraforma, francamente, eu não vi. Permuta também, exatamente, né? O momento magnético dipolo, não, o momento de polo magnético, né? Vamos dizer, do elétron e do muon. Como, vamos dizer assim, laboratório para impressão que no paper, eu tenho impressão que naquele paper que eu citei para vocês do Jekyll, lá do Proceeding de Frascati, tem alguma coisa com MDM, mas mas é uma pergunta que fica, é uma coisa que pode ser verificada. Momento de polo magnético do elétron do muon como laboratório, né? Quer dizer, como laboratório para se estabelecer vínculos sobre a física do parafóton. Essa é uma questão interessante. Então ficam essas duas, né, propostas aí. Do MDM, provavelmente alguém deve ter olhado, porque é uma coisa mais assim, é um teste. Mas o momento de polo elétrico, não lembro de ter visto. O MDM, me parece que no trabalho do Jekyll, nos Proceedings de Frascati. Estou botando interrogação, que eu dei essa referência para vocês, mas eu tenho a impressão que eu li alguma coisa aí. Está ótimo, Léo. A literatura chama para o fato de uma nova interação? Tanto é que essa conferência que houve em Frascati chama Dark Forces, quer dizer, seriam forças escuras, seriam novas interações. Uma interação de caráter mais fraco, né? Seria uma possível forma, quer dizer, Você é palmeirense, aí. Palmeirense. Coloca lá para ele então. Você acha que o parafóton é uma nova interação? Qual é a tua opinião? O pessoal trata assim. Hein? O pessoal trata assim. A literatura. Você a tua reflexão, palmeirense. A bola vai com você. Você acha que é uma nova interação? Como é que vem para você? Porque uma nova interação, eu acho que é um desdobramento. Um desdobramento do eletromagnetismo. Eu acho que para mim é um desdobramento do eletromagnetismo. Isso vai lá. Traz a carga elétrica. Um desdobramento da carga elétrica, né? Quer dizer, uma outra faceta da carga elétrica, né? Eu acho essa interpretação interessante. A gente não necessariamente passar para outra força, mas como você está falando, estender o eletromagnetismo, né? Levar o eletromagnetismo até as fronteiras mais extremas. Que de repente, o próprio fato do eletromagnetismo estar unificado com a interação fraca, né? Quer dizer, você mostrar que eletromagnetismo e interação fraca é uma coisa só, tem uma mesma origem. Já é uma extensão que a gente faz. Mas acho que o eletromagnetismo tem dois postulados. A invariância da luz e a conservação da carga elétrica. Sim. O que é o parafóton? Ele diz que tem conservação da carga elétrica, mas não é carga elétrica de Millikan. Entendeu? Então você está numa generalização, mantendo o paradigma. Interessante. Seria interessante ver isso no spin, né? O grande problema que eu vejo aí é que essa constante aqui, ela é adimensional. Então, ela é adimensional. Você não traz nenhum parâmetro. Fala, Léo. Não, o que eu vejo é o seguinte, esse parâmetro que você traz é que esse parâmetro aqui... Fala um pouquinho mais alto só. Esse parâmetro aqui, ele é adimensional. Certo. Então, acho que você não traz uma teoria. Se fosse um parâmetro dimensional, você poderia dizer, tem uma física embutida aí. Tem uma escala, alguma coisa assim. Entendi. Então, por isso que eu vejo mais como um desdobramento do eletromagnetismo. Entendi, uma boa reflexão. Interessante. O parâmetro, eu entendo que o Léo está dizendo, eu não tinha pensado nisso, mas eu acho que é uma boa reflexão. Quer dizer, o fato de que ser um parâmetro limpo, não ter dimensão nenhuma, será que realmente ele está trazendo nova física? Porque a gente sempre espera que uma nova física tenha uma nova escala. Quer dizer, a gente só liga, né, vamos dizer assim, a gente só liga esse que é uma escala através dessa relação. Vamos dizer assim, a massa, né, do parafóton, vamos colocar assim, a massa do parafóton
que era ligado àquele parâmetro de massa do lagrangiano sobre 1 menos Qi ao quadrado. Então, Qi, apesar de ser adimensional, ele está ligado a uma escala de massa. Mas isso aqui está deixado, isso aqui, qual é a origem disso aqui? Nós não sabemos direito. Então, até que ponto realmente é uma nova interação? Eu concordo que o Qi sendo adimensional, ele por si só, ele não deve trazer mensagem de uma nova física. O que a gente espera é que quando tem uma gravitação, a constante de Newton, né, que é a constante de interação, quer dizer, a constante de acoplamento da interação gravitacional, que no fundo é a constante de Planck, né, quer dizer, é o comprimento de Planck, tem uma escala. A interação fraca, a constante de Fermi, tem uma escala, massa menos 2, a gravitação é massa menos 1. A fraca é massa menos 2. E aí a gente vê, isso puxou uma física. De onde é que sai essa dimensão da constante de Fermi? Sai da massa do W, etc. Então a gente sabe que uma constante, quando ela traz dimensão, ela está necessariamente associada a uma escala. O que é dimensional? Ele simplesmente faz um mixing cinético nessa descrição. Então, será que isso não é uma extensão do eletromagnetismo? Cabe pensar isso, né? Eu acho que é propício você pensar isso. Eu acho que, vamos dizer, isso que é interessante, né? Como a física é rígida. Sim. A física oficial, né? Quer dizer, o pessoal tenta dizer que isso aí é uma coisa fora do eletromagnetismo. O eletromagnetismo está fechado. É um pouco isso, é. Agora, entre o eletromagnetismo e a interação fraca, qual é a diferença dela para o parafóton? Ela tem a quebra de paridade, coisa do tipo. Mas então, isso aí, como você começa a mostrar que o Z0, no fundo, é um parafóton acoplado com quebra de paridade, interação fraca. Mas você poderia ter um Z0 que não seja, seja parafóton. Mas aí você vê, como isso para mim é um pulo, que eu falo historicamente aconteceu. O pessoal em 48, vamos dizer 49, aprontou a QED e em 54 começou a fazer a interação fraca. E não quis estender a QED. E a gente está sobre essa regra. Essa é a regra que nós estamos vivendo. Aquela história de que mulher não pode fazer isso, aquilo, são regras que estão estabelecidas. É uma regra agora para ser revista, entendeu? E justamente ser revista, mas sem tirar os postulados fundamentais do eletromagnetismo. As propriedades fundamentais, as conservações, né? Mas eu só coloco as pessoas, para as pessoas às vezes entenderem como a física é rígida. A física, só mais rígida que a física é a igreja. A igreja, você dizer que uma mulher pode rezar missa, é impossível. Mas a física também é muito rígida. A física porque a gente acostumou com esse cânone, né, de cada interação tem um bóson, né? Então a gente começa a achar que dentro dessa visão rígida que você está falando, a gente interpreta isso aí como uma nova força, mas como vocês estão aí, como a gente está discutindo aqui, né, e a gente deixa, né, quer dizer, quem está seguindo o curso, se quiser pensar de outras formas, pode pensar, ele não está fechando nada, não estamos dizendo. Então, meu papel aqui também não é essa, eu não estou catequizando nada, estou apenas dizendo. Isso é o que tem na literatura. A literatura pensa assim, discute a questão assim, mas nada impede da gente buscar outras interpretações, né, e outras visões, é isso que a gente está dizendo. Então, pode-se pensar assim, como o eletromagnetismo estendido. Eu acho que esse argumento aí, tanto o argumento do Dorian, né, de que as leis de conservação são preservadas, como o argumento do Léo, de que você tem uma constante que entra na teoria sem escala nenhuma, então isso pode ser, não tem nada, tem grande física nova surgindo, que tem um desdobramento do eletromagnetismo, pode ser. Mas esse argumento do palmeirense é indefensável para um goleiro. É tão simples assim, não é? É um gol de placa. Ninguém consegue defender essa bola. Pois é, não, mas esses argumentos são assim, bonitos, né? O argumento diraquiano, dentro da escola de Dirac, né? Tá certo, gente. Vamos falar desse segundo cenário, depois eu queria trazer a discussão para a teoria eletrofrata, né? Então, o segundo cenário, então, vai ser o outro, quer dizer, vamos só retomar aqui o Lagrangiano para eu não perder de vista, né? Então, a gente estava com essa situação, mantendo de novo essa postura.
Ainda no segundo cenário, o meu x' é o fóton. O fóton está aqui. Aí agora vai entrar o setor para fóton. E aí aqui é a corrente. Então, de novo, a gente tem a corrente eletromagnética interagindo com o fóton. Tá lá. Então, a gente fixou quem é o fóton. Agora, vamos fazer uma outra descrição. Aquela primeira descrição que nós chamamos, né, é a chamada descrição dos autoestados de interação. O primeiro cenário. Né? O primeiro cenário, só para a gente assim, fixar uma terminologia compatível com a literatura, né? No primeiro cenário, nós não mexemos nas massas. O shifting feito em cima do fóton deixou o problema diagonalizado. Nós não precisamos diagonalizar a matriz de massa. Então, nesse primeiro cenário, a gente diz que a gente está, os nossos campos que estão lá, né? Quer dizer, os campos atil-mi e y-til-mi, eles formam a chamada base entre campos, né? Atil-mi, nós interpretamos como fóton. E o y-til-mi, nós interpretamos, né, como z0', né? Na base estão, está se referindo a essa base de campo como a base de interação. Porque nós, as interações, esses campos, eles estão diretamente ligados na interação. Aparece uma interação direta com a til-mi e uma interação direta com o y-til-mi. Nós não precisamos diagonalizar a matriz de massa. A massa, nessa base, né, a massa já, quer dizer, a matriz de massa já sai diagonalizada. Terminologia fica sendo base de interação. Agora vamos passar para um segundo cenário, onde nós vamos ter que mexer na matriz de massa. Então, nesse segundo cenário aqui, nós vamos fazer então o shift agora em cima do y. Vamos pegar esses dois termos aqui agora e vamos eliminar o termo cruzado, shiftando o y. Vai ficar menos 1/4 do y mini menos o i f mini e mais aqui mais 1/4 i ao quadrado f mini ao quadrado. Então, isso aqui mexe, né? Mexeu com a normalização, né, do campo do fóton. Então, a gente está fazendo um outro ponto de vista aí. A gente está redefinindo agora o campo y. A gente vai dizer o seguinte: vamos dizer que o nosso y mi menos que a mi, eu vou chamar esse campo aqui de um y-til-mi. Agora o campo y-til-mi é esse. E aí, de novo, esse aqui, ele vai entrar, nós vamos redefinir aqui, 1 menos π ao quadrado. Né? 1 menos π ao quadrado, f mini ao quadrado. A gente vai ter raiz quadrada de 1 menos π ao quadrado a mi. Eu vou redefinir como sendo o atil-mi. Então, o que isso está dando para nós? Isso aqui está dando para nós o seguinte: nosso lagrangiano, então, vai ficar menos 1/4 do f-til mini ao quadrado. Juntei tudo ali. Aí, termo simétrico ficou limpinho também, menos 1/4 do y-til mini
quadrado. Agora, quando a gente pegar o termo de massa, é mais um meio de entre 2. Aí nós vamos ter y'. Y' então vai ficar y' ao quadrado. Mais que ao quadrado, só que esse ami que está aqui é a tio sobre a raiz quadrada de 1 menos que ao quadrado. Vai aparecer aqui mais que ao quadrado sobre a raiz quadrada, sobre 1 menos que ao quadrado, a tio ao quadrado. Esse termo aqui. E depois vai aparecer o termo misto, né? Que é quando eu levar isso aqui ao quadrado. Vai ficar menos 2i sobre a raiz quadrada de 1 menos que ao quadrado, vou colocar assim. Y', y', tá? Eu estou substituindo essa relação aqui, esse y', mas nesse y' eu vou estar substituindo essa relação já aqui, para botar aqui o a'. Então, a'. Tá certo. E aí agora, termo de massa, e aí menos é J', a'. A', então é sobre raiz quadrada de 1 menos que ao quadrado, a'. Isso, então vamos ver aqui uma coisinha, né? Então nós temos aí o termo de massa está bonitinho, tá? Certo. O que nós só queremos ver o seguinte aqui, então, porque nós vamos querer, nós estamos interpretando, né? O ami, né? Então vamos dizer assim, a gente vai interpretar o ami como campo eletromagnético. Está querendo interpretar esse ami como campo eletromagnético. Aqui nós temos uma redefinição dessa carga aqui. Vamos ver o seguinte, seria interessante, né? Quer dizer, se a gente puder simplesmente, se valeria a pena a gente fazer isso aqui. Está tudo amarradinho, está da frente, vamos dizer que a gente mantenha essa estrutura aqui. A gente vai estar interpretando, quer dizer, dentro desse cenário, a gente vai estar interpretando, quer dizer, isso aqui é a nossa carga elétrica, vamos dizer, isso aqui vai ser, como se fosse uma carga eletromagnética efetiva. Se nós, quer dizer, adotarmos o ponto de vista de que esse aqui é o fóton, né? Então, esse parâmetro é sobre raiz quadrada de 1 menos que ao quadrado, eu vou dizer, essa interação aqui é a interação, porque eu estou querendo colocar o seguinte, talvez fosse interessante a gente dizer o seguinte, bom, chamar essa constante aqui está identificando, né, a carga eletromagnética. Depois que eu faço essa redefinição, eu vou redefinir um fóton, quer dizer, para mim esse cara aqui é o fóton a menos de uma normalização. Então, nada me impede de eu redefinir esse parâmetro, que é sobre a raiz quadrada de 1 menos que ao quadrado. Eu vou chamar isso aqui, que vai ser para mim a carga elétrica. Então, talvez a gente pudesse fazer o seguinte, começar aqui com uma carga zero, chamar aqui, só porque é uma questão, acho que, de interpretação, chamar isso aqui uma carga, é um parâmetro adimensional, zero, que eu vou carregar para cá, e aí, como eu agora quero interpretar o meu A', como sendo um fóton, eu vou dizer, a minha carga eletromagnética é essa. Quando eu dou a interação eletromagnética, quando eu dou a unidade de carga eletromagnética, esse aqui. Ele já está incorporado, esse raio, porque senão isso aqui seria completamente artificial.
A constante de acoplamento efetiva é o E sobre a raiz quadrada de 1 menos Qi ao quadrado. Então eu vou chamar isso de E. Então vamos ficar chamando E sobre a raiz disso como sendo o próprio E. Eu vou ver, a gente vai estar sabendo que a interação eletromagnética vai sair daqui. Essa é a visão do segundo cenário. A interação eletromagnética vai sair daqui e aí nós interpretamos esse objeto aqui como sendo, essa quantidade aqui, como sendo a carga, a unidade de carga constante de acoplamento efetiva da interação eletromagnética. Então eu estou usando esse cenário para me descrever esse eletromagnetismo, onde agora o fóton não tem mais mix, mas tem um termo de massa. Quer dizer, agora nós temos uma outra situação diferente da anterior, porque nós lá não precisamos mexer na matriz de massa. Aqui a gente vai ter que mexer nessa matriz de massa. Então é isso que vai dar a oscilação. Quer dizer, nesse segundo cenário, é como se eu tiver uma oscilação entre o fóton e o parafóton. Vamos ver como. Então, nós estamos diante de uma matriz de massa que não é diagonal. Então, vamos diagonalizar essa matriz de massa que está aqui. O termo de 1 meio de N2 está tudo aqui. Então, essa matriz de massa, vamos imaginar que a gente está trabalhando com essa base assim, né? Quer dizer, vou botar A tio I, Y tio I. Então, estou botando um vetor linha, né? Para definir o dublê. Quer dizer, a gente, na verdade, está fazendo o que a gente está acostumado a fazer sempre quando tem mix. Aqui a gente vai colocar o A tio I e aqui o Y tio I. Então, tem um dublete. Tá? O termo cinético é diagonal, mas o dublete não. Então aqui a gente vai ter assim. E aqui a mesma coisa. A tio I, Y tio I. Então o A, ele dá aqui 2 sobre 1 sobre menos Qi ao quadrado. Aqui, aliás, eu poderia pensar o seguinte, deixa eu ver uma coisa, talvez fosse mais interessante. Não deixasse mesmo. Eu estava pensando em redefinir o parâmetro aqui sobre a raiz, quer dizer, porque para todos os efeitos aqui, olha só, está acontecendo. Mas aí não adianta. Eu acho que a maneira melhor de fazer isso aí é você interpretar essa constante de acoplamento inicial como sendo a constante de acoplamento, vamos dizer assim, da qual que a gente normaliza para sair a constante de acoplamento eletromagnético, correto? Eu estava pensando em usar o parâmetro aqui, mas não tem nada a ver, porque aqui o Qi, que aqui a gente está aparecendo sempre essa combinação, Qi sobre raiz de 1 menos Qi ao quadrado, mas aqui não. Então eu vou deixar assim. Aqui vai ficar Qi 2 sobre 1 menos Qi ao quadrado. Depois o termo que mistura o A com o Y, é esse aqui, né? Então nesse ator está menos Qi sobre a raiz quadrada de menos Qi ao quadrado. Vai aparecer 2 vezes, justamente porque está nessa matriz simétrica. E o termo Y com Y não. Então a gente fatorou esse menos, mais um meio, né? Tá certo. Então a gente tem que diagonalizar essa matriz aí. Certo, né? Tá certo. Então essa matriz é simétrica, bonitinha, tá certo? Tá. Determinante dela é 0, o que mostra que realmente tem um fóton aí de massa 0, essa matriz de massa ela tem um alto valor duplo, então a gente garante a presença do fóton. E vamos fazer o seguinte aqui. Acho que eu não vou precisar apagar isso aqui. Então lembrando que nós estamos trabalhando, interpretando essa constante de acoplamento efetivo aqui como a carga fundamental, constante de acoplamento de eletromagnetismo. Bom, então diagonalizar essa matriz, essa transformação ortogonal, uma transformação SO2, tudo bem, só queria ver o que é. Vamos fazer o seguinte, já está claro para nós que a gente vai ter 2 autovalores, né? Vai ser 1 é 0, né? Quer dizer, a equação de autovalores deve dar a massa vai ser M2 vezes isso aqui, então eu vou ter Qi 2 sobre 1 menos Qi ao quadrado, equação circular, né? Menos lambda, que multiplica 1 menos lambda, e menos Qi ao quadrado
sobre 1 menos Qi ao quadrado igual a zero. Então, esse primeiro termo cancela esse. Então, a gente vai ter lambda 2 menos lambda 2 menos esse cara menos lambda 2. Esse termo aqui, opa, cancela esse, tá certo. Então a gente vai ter menos lambda aqui, menos lambda vezes 1, lambda 2, menos lambda, que multiplica aqui 2 sobre 1 menos Qi ao quadrado, e mais 1, né? Isso. Então, tá certinho, né? Então, fica lambda 2. Então, em termos de independência parcial, vai ficar lambda 2 menos lambda aqui 2, né? Menos lambda, tá certo. Então isso aqui vai cancelar. Um valor, alto valor é lambda igual a zero, já está claro aqui. O outro alto valor vai ser lambda igual a 1, igual a 1, mais Qi ao quadrado sobre 1 menos Qi ao quadrado, que dá para nós 1 sobre 1 menos Qi ao quadrado. Então tá certo. Então a massa vai ficar aquela massa, tem aquele 1 meio de M2 vezes 1 menos Qi ao quadrado. Então a gente viu que a massa está lá. A massa então, quer dizer, os dois autovalores presentes nessa matriz de massa são aqueles que a gente já tinha visto no cenário anterior. As massas se preservam. Então nós vamos ter uma massa zero, nós vamos ter dois autovalores, né? Quer dizer, dois autovalores da matriz de massa. São as duas massas, né? Zero e M2 sobre 1 menos Qi ao quadrado. Então, temos certeza que o fórmula está lá. Então, agora vamos trabalhar com os autos, porque o termo cinético é diagonal e a matriz de massa é simétrica. Então, uma transformação ortogonal diagonaliza a matriz de massa e deixa o termo cinético invariante. Então, vamos pegar aquela nossa estrutura de SO2 para diagonalizar. Essa é uma matriz de SO2. Então, a gente vai dizer, vamos colocar aqui, como se a gente colocasse aqui, R transposto R, e aqui a gente coloca R transposto R. Então, a gente vai dizer que R atil I, Y atil I, vai nos levar para a base de autovalores, de autovetores, de massa, os autoestados da matriz de massa. Isso que vai dar para nós, vamos chamar assim, um atil 2 I e o Y 2 til. Então, nessa base aqui, a gente vai ter, né, a gente vai querer dizer que essa base aí é a base que normaliza, que diagonaliza a matriz de massa. Então, com essa base aí, a gente vai ter meio, a matriz de massa vai ficar 1 meio, não vai ter atil massa, vai ter só 1 meio de M2 sobre 1 menos Qi ao quadrado, Y til I ao quadrado. O nosso termo de massa vai ser isso. A gente vai diagonalizar a nossa matriz de massa assim. Vamos dizer que a gente vai ter que a matriz R seja cosseno, seno, menos seno, cosseno, né? Nossa matriz R vai ser parametrizada desse modo. Tipo o ângulo de Weinberg, cosseno θ, seno θ, menos seno de θ, cosseno de θ. Então essa é a nossa matriz R. Onde vai ter cosseno θ, θ, menos seno θ, cosseno θ. Vou ter aqui a matriz de massa. 2. Para não ficar trabalhando com Q2, blá blá blá, vamos chamar aqui, só para efeito de cálculo aqui, vamos chamar aqui sobre a raiz quadrada de 1 menos Qi ao quadrado de alfa. Então, a gente vai ter aqui alfa
2 menos alfa 1. Tá? Só para efeito de ficar carregando essas combinações aqui, estou chamando Q sobre a raiz de 1 menos Q ao quadrado de alfa. Então fica alfa ao quadrado menos alfa 1. Isso aqui, agora vezes a matriz transposta. Seno menos seno, cosseno. Isso aqui, então vai ser 0, 0, 0, e aqui o N2 sobre 1 menos Q ao quadrado, que é a matriz de massa diagonalizada. Então, a Mi vai ser o nosso campo que eu estou interpretando como fóton, o campo tem massa 0, e o outro é o campo massivo, justamente o tio é o campo massivo. Então, vamos fazer esse cálculo rápido, né? Isso aqui vai dar para nós alfa 2 cosseno menos alfa seno. Então, eu vou esquecer o teto. Alfa 2 cosseno menos alfa seno. Alfa 2 cosseno menos alfa seno. Menos alfa 2 seno menos alfa cosseno. Menos alfa 2 seno menos alfa cosseno. Corrija se estiver errado. Depois menos alfa cosseno mais seno. Menos alfa cosseno mais seno e alfa seno mais cosseno. Tá certo. Agora, fazendo outro produto. Deixa eu fechar isso aqui. Já tirei isso aqui. Estou lembrando que nós temos essa matriz. Quantos casos de Aí. Vamos lá. Então agora a gente vai ter alfa 2 cosseno ao quadrado menos alfa seno cosseno. Alfa 2 cosseno ao quadrado. Alfa 2 cosseno ao quadrado menos alfa seno cosseno. Vamos dar um intermediário, né? Só ver se não vai errar. Então ficou alfa 2 cosseno ao quadrado menos alfa seno cosseno menos alfa seno cosseno, vai dar um fator 2 aqui, e mais seno ao quadrado. Isso? Menos alfa seno cosseno mais seno ao quadrado. Não é assim não. Tá quanto o jogo aí? Não.